Olá! Começa agora mais uma edição do Revista. E o programa de hoje repercute o desastre ambiental considerado o maior em Minas Gerais. O rompimento de duas barragens da mineradora Samarco, controlado pela Vale, e a empresa australiana BHP Billiton liberou uma enxurrada de lama de 62 bilhões de litros de rejeito, que causou uma tragédia em Mariana, na região central de Minas. O subdistrito de Bento Rodrigues foi o mais atingido. O povoado fica a cerca de 2 quilômetros do rompimento das barragens. E apesar das perdas aparentes, os problemas podem estar apenas no começo. Lucas Franco foi até o local e mostra a situação lamentável em que se encontra a região. Carlos Arlindo dos Santos era morador do distrito de Bento Rodrigues, em Mariana. No momento do rompimento das barragens, o montador de andaimes estava trabalhando. 4 horas eu larguei serviço. Assim que eu estava chegando no Alto do Bento, aí eu vi aquela lama, não vi nenhuma casa, eu fiquei desesperado. Fiquei sem força para chorar, porque eu pensei que minhas famílias tinham ido tudo embora. Eu saí em Santa Rita, já encontrei com minha filha e minha esposa. Cerca de 600 pessoas estão desabrigadas. E a Polícia Civil de Minas Gerais iniciou nessa semana os trabalhos de investigação. Temos que fazer ter primeiro um conhecimento técnico, teremos que ouvir engenheiros, teremos que ouvir vítimas. É uma atividade trabalhosa, mas que será feita à altura da Polícia Civil e de que a população merece essa resposta. Já tem o levantamento, peritos com capacitação técnica específica para isso, serão disponibilizados pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil e estarão à disposição para nos auxiliar em todos os sentidos. O documento mostra que o contato entre a pilha e a barragem era inadequada para o contexto de ambas estruturas, devido à possibilidade de desestabilização do maciço da pilha e da potencialização de processos erosivos. Outro trecho indica que poderia haver um processo de saturação da pilha. No final, um alerta que indicava as possíveis consequências que poderiam ocorrer caso a empresa não cumprisse com as alterações indicadas pelo Instituto Prístino. Bom, nós estamos no alto de uma serra e daqui podemos ver uma visão panorâmica, o caminho que a lama percorreu até atingir o distrito de Bento Rodrigues. O local tinha aproximadamente 180 residências e restaram apenas 22. Chegando mais próximo, percebemos casas destruídas. O rio que antes passava por ali se tornou um caminho para os rejeitos. Nas serras que contornam a região, marcas registram a altura que a lama atingiu. Para Carlos, criado no distrito de Bento Rodrigues, fica agora o desafio de um recomeço. Lá não tem como mais mesmo, acabou tudo. Aí ficar só lembrança, né? Porque é lá que eu fui criado, lá que eu trabalhei esse tempo todo, debaixo de sol, chuva para construir, tudo isso perdeu com questão de, vamos supor, aí uns poucos segundos. Acabou tudo, coisas que eu demorei 15 anos, 18 anos para construir, acabou tudo. O município de Mariana ainda não consegue contabilizar os prejuízos causados pelo rompimento das barragens. E os impactos se estendem para outras cidades, atingindo inclusive o estado do Espírito Santo. E para falar sobre as consequências desse desastre, vamos conversar com o idealizador e fundador do projeto Manuelzão, Apolo Hering, que também é ambientalista e médico sanitarista. Apolo, seja muito bem-vindo. Ok. Bom, para começar, os rejeitos da mineradora atingiram a bacia do Rio Doce, que é uma das maiores do estado e passa por mais de 200 municípios. Essa contaminação atingiu as águas também, os abastecimentos de água de Governador Valadares, por exemplo. Quais seriam as consequências a curto e longo prazo disso? Bom, a curto prazo, pelo menos no caso de Governador Valadares, parece que a única fonte de abastecimento é o Rio Doce. Então, eles estão com um problema lá sério, porque tem que esperar o resultado do laudo técnico sobre a qualidade dessa lama, o que tem nela, né? Foi suspenso o abastecimento, está pedindo às pessoas para economizar. Os mais ricos vão comprar água mineral. Os pobres que moram ao longo do rio, que moram na roça, eu não sei se eles vão poder fazer isso aí, porque só botar no filtro é muito pouco, né? Eu fico pensando também nos animais que bebem essa água. Então, a curto prazo é terrível, é imprevisível.
trouxe uma insegurança geral. A médio e longo prazo, nós vamos ter que ver a recuperação da natureza. Eu sei que boa parte dessa massa de terra, de rejeito, foi se assentando no fundo do rio. E no fundo do rio é cheio de animais que vivem ali, são invertebrados aquáticos, insetos, que são alimento dos peixes. Então, os peixes vão ficar sem comida, os que sobreviveram, porque muitos peixes morreram por falta de oxigênio nessa lama. Então, esses animais também devem ter desaparecido, a maioria deles. Então, do ponto de vista do impacto ecológico, eu não sei se seria no caso de falar em anos e anos. Professor, e a gente enfrenta um tempo de crise hídrica onde o volume dos rios tem se tornado abaixo do esperado. E agora com esse volume de rejeito sendo despejado aí, principalmente nas águas do Rio Doce, essa questão tende a se agravar ainda mais? Sem dúvida, porque a gente estava querendo água, né, e não lama. Então, o Rio Doce não estava chegando no oceano. Ele estava parando alguns quilômetros antes, por falta de água. Então, eu acho que com essa lama, o Rio Doce vai chegar ao mar e vai espalhar lama pelo mar. De qualquer maneira, toda a atenção é pouca com o que está acontecendo nessa região, nessa bacia hidrográfica. A mineradora garante que a lama não é tóxica, mas alguns especialistas alertam para essa contaminação. A população e as autoridades devem estar atentas a isso? A mineradora garantia também que a barragem não ia romper, né? Então, a população confiou e ficou morando debaixo da barragem, né? Quer dizer, fazer uma barragem em cima de um povoado, aqui para nós, é uma falta de atenção muito grande. O governo não devia permitir que fique em cima de uma vila, né? De um povoado. E eu acho que a população deve tomar todo cuidado, porque não saiu ainda o resultado dos exames químicos. Em geral, quando tem minério de ferro, varia o teor conforme a região. Sempre tem um pouco de ouro no meio, e onde tem ouro, sempre tem o arsênio. Professor, esse assunto do desastre em Mariana tem sido pauta, né? E o assunto relevante da semana, uma cobertura da mídia nacional e notícia também em outros países. E a gente preparou um VT sobre isso. Então vamos assistir? Nos últimos dias, o drama vivido pelos moradores do distrito de Mariana ganhou destaque no noticiário de diferentes veículos de comunicação. O rompimento das barragens em Minas Gerais em destaque no Jornal Nacional. O Jornal do SBT começa com as últimas notícias sobre o rompimento de uma barragem de resíduos de mineração que destruiu um distrito de Mariana, em Minas Gerais. Uma barragem de mineração se rompeu no município de Mariana, em Minas Gerais. O desastre ambiental, que já é um dos maiores do Brasil, foi repercutido até na imprensa internacional. Além da imprensa, a população também está atenta aos desdobramentos do caso. Eu acho que não foi acidente, não. Porque se eles têm normas de segurança, têm que ser seguidas. Então, se eles seguiram todas as normas e aconteceu o que aconteceu, então foi um acidente, mas eu duvido muito. Então, eu acho que foi mais um crime ambiental do que um acidente. Acho que, sei lá, podia ter sido mais fiscalizado. Se tivesse mais fiscalização, talvez tivesse como evitar. O culpado não tem como saber. Alguns estão falando que foi devido a um abalo sísmico que teve. Não dá para saber também se foi. Vocês estão meio que escondendo, tentando modificar a real causa, né? Mas esperar a apuração para ver o que deu, né? É complicado, né? Eu faço engenharia ambiental e, falar que tem um culpado, é meio assim, incriminar alguém por alguma coisa que a gente não tem provas. Mas isso é meio óbvio, porque tem investimento privado e esses investimentos privados só visam lucro e acabam que eles não fazem o mínimo necessário que a lei cobra e a lei geralmente já é deficiente, já é precária e fazendo o mínimo de algo precário acaba acontecendo isso que a gente viu. Então, professor, como nós podemos observar, a maioria das pessoas está culpando a mineradora. E o questionamento é justamente esse, né? Se esse desastre foi de fato um acidente ou se ele já era uma tragédia prevista. Desastres como esses podem ser previsíveis? Na verdade, uma empresa do porte da Vale do Rio Doce e dessa empresa australiana, elas dividem 50%, né? As ações, eles têm
toda a tecnologia mundial e eles não poderiam fazer nada que não tivesse total segurança. Então, numa represa dessa de rejeito não vai ruir assim de uma hora para outra. Sempre é possível você ter controle da situação. Vale lembrar que isso não é a primeira vez que acontece, né? Há pouco mais de um ano, a Herculano Mineração também teve um rompimento da barragem. E na época se discutiu nessa questão da fiscalização. E agora aconteceu de novo. Isso é um descaso com a população? Realmente tem um problema na monitoração? O que acontece com isso aí? Acidente com essa lagoa de rejeito, barragem de rejeito, é que não tem faltado aqui. Se você voa aqui na região metropolitana, você vê centenas de buracos enormes, maiores do que 2, 3 quarteirões juntos, com funduras desde 200, 300 metros. Então, tem que haver uma política do Estado em relação a isso. O Estado não tem geólogo, não tem hidrogeólogo. Quem fiscaliza as atividades das mineradoras são elas mesmas. O Estado confia nela, elas mandam os relatórios, o Estado arquiva. Então, é uma irresponsabilidade total o Estado deixar a sociedade na mão de empresas privadas, mineradoras, que não têm tanta eficiência como alegam ter. A prática está aí, né? Então, professor, a gente agradece pelo... Obrigada pela sua participação. Ok, foi um prazer para mim. Sobre esse assunto, a Fundação Estadual do Meio Ambiente esclarece que cabe ao órgão fazer o cadastro das barragens por meio de relatórios elaborados por auditores independentes, contratados pela empresa. São eles que atestam a estabilidade ou não das estruturas. O inventário é realizado anualmente. Já o Instituto Mineiro de Gestão das Águas afirma que algumas análises foram feitas, mas que são necessárias novas amostras para saber se as águas atingidas oferecem riscos para a população. Ainda não há previsão de quando devem sair os laudos. Por causa da tragédia, a Samarco teve as atividades interrompidas na região. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco eu volto com uma reportagem super bacana para vocês. É isso mesmo, fique por aqui que o próximo bloco está demais.